Da curiosidade do homem por si mesmo nasce a história. Falar sobre a história da computação é falarmos sobre a história da matemática. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, é necessário que nós saibamos o seguinte: a ciência, ela normalmente é cumulativa, isto é, constroem-se instrumentos mais fiáveis, efetuam-se medidas mais exatas e ampliam-se os conceitos das teorias e assim por diante. Embora os paradigmas possam mudar, as pesquisas normalmente evoluem com base em resultados do passado. Esses resultados se constituem para um desenvolvimento posterior. Disto posto, para falarmos sobre a história da computação, é necessário recuarmos no tempo e falarmos sobre a história da matemática. A palavra computação, computar significa a arte de fazer contas. Logo, eis a razão que precisamos recuar na história para falarmos sobre a história da matemática. A matemática é a ciência que une um caráter abstrato e produz um resultado universal. As grandes máquinas que nós temos hoje foram todas resultados de busca incessantes desses matemáticos. Computação é um corpo de conhecimentos formado por uma infraestrutura conceitual e um edifício tecnológico onde se materializam o hardware e o software. E na história nós temos o primeiro computador, que se chama o ábaco. O ábaco é um computador usado há 2000 a.C., sendo na verdade apenas um mecanismo usado naquela época para fazer contas. O ábaco ele possuía algumas pedrinhas e essas pedrinhas elas subiam quando era necessário fazer somas e baixava-se para fazer as subtrações. O ábaco ele usava unidade, dezenas e centenas. Foi por intermédio daí que passou-se a utilizar o sistema decimal de numeração. O sistema decimal de numeração, nós como seres humanos usamos porque nós temos 10 dedos, ou seja, desde o princípio nós aprendemos a contar por intermédio dos dedos. Por isso usamos o sistema decimal de numeração. Logo, o computador ele usa o sistema de numeração binário, porque possui 12 estados, ligado e desligado. O ábaco ajudou significativamente na época a fazer contas, porque não existia um mecanismo que automatizava o processo de efetuar contas. Naquela época, há 2000 a.C., o ser humano andava com um saco de pedras e esse saco de pedras, por sua vez, ele, quando fazia contagem no seu dia a dia, adicionava pedras e retirava as pedras quando, por exemplo, pastava os animais, colocava os animais dentro da cerca, colocava algumas pedras representando o animal, quando os tirava também algumas pedras no saquinho. Logo, daí que surge a expressão que, por exemplo, nós usamos até hoje, cálculo renal, ou seja, uma pedra no rim. Ou seja, andar com um saco de pedra é bastante cansativo, razão pela qual inventou-se uma armação de madeira chamada o ábaco. O ábaco foi bastante utilizado até pelos comerciantes chineses e depois versões similares ao ábaco foram usados no mundo todo. Não só o ábaco foi utilizado, mas vários outros dispositivos para se efetuar a contagem também foram utilizados. Nós temos, por exemplo, o quadrante para a época. Nós temos também, na história da computação, o compasso de setor. O compasso de setor ele foi usado para determinar a altura exata do posicionamento da boca de um canhão. Foi bastante utilizado para se efetuar contas. Mas um grande dispositivo, uma grande invenção trouxe luz sobre como eram as contas no passado
foi, na verdade, um dispositivo conhecido como dispositivo Antikythera. O dispositivo Antikythera, ele foi encontrado na ilha de Antikythera. Esse dispositivo, por sua vez, era um grande relógio astronômico sem a peça que regula o movimento, o qual usa um aparato mecânico para fazer cálculos e evitar processos tediosos. Esse mecanismo, encontrado na ilha de Antikythera, trouxe para os historiadores um grande espanto, mostrando que algum artesão já há muito tempo atrás, ele já estava preocupado em termos de mecanização e matematização do tempo. O computador denominado dispositivo de Antikythera foi até publicado na Scientific American, junho de 1969. E os estudiosos participaram exaustivamente nesse processo, no intuito de entender a máquina e os seus processos de engrenagem. E grandes estudiosos, nomes como Bolter e tantos outros, eles estudaram significativamente este dispositivo. Esses são considerados alguns mecanismos que nós podemos situar na história como os primórdios. A parte 2 abordará outros dispositivos até os computadores ultra rápidos dos dias de hoje. Da curiosidade do homem por si mesmo nasce a história.